No outono de 1847, quando as folhas douradas dançavam ao vento nas colinas de Yorkshire, Lady Eleanor Hartwell encontrava-se diante do portão de ferro forjado da mansão que um dia chamara de lar. Suas mãos trêmulas seguravam uma pequena mala de couro desgastado, única herança que lhe restara além das lágrimas que insistiam em brotar de seus olhos verdes como esmeraldas. O padrasto, Lord Reginald Blackwood, havia finalmente cumprido sua ameaça, expulsando-a da propriedade que, por direito, deveria ser sua desde a morte prematura de sua mãe. A jovem de apenas 20 anos contemplava o vazio à sua frente, sem destino certo nem esperança no coração. A chuva fina de setembro começava a cair sobre a estrada de pedras quando Eleanor iniciou sua caminhada incerta pela alameda principal. Seus sapatos de couro fino, inadequados para longas jornadas, já mostravam sinais do desgaste que estava por vir. Ela puxou o xale de lã sobre os ombros, tentando proteger-se não apenas do frio que se aproximava, mas também da realidade crua de sua nova condição. A filha de um conde, educada nos melhores colégios de Londres, agora caminhava pelas estradas como uma plebeia qualquer, carregando apenas as roupas do corpo e algumas poucas libras no bolso. As lágrimas misturavam-se à chuva em seu rosto pálido, enquanto ela recordava as palavras cruéis de Blackwood ecoando em seus ouvidos. Você não passa de um fardo nesta casa, Eleanor. Sua mãe morreu e deixou apenas dívidas e uma filha inútil. A frieza com que ele pronunciara essas palavras ainda fazia seu coração sangrar de dor e humilhação. Durante 3 anos, desde que sua mãe sucumbira à tuberculose, ela suportara os maus tratos e a indiferença crescente do homem que prometera cuidar delas para sempre. Agora finalmente livre de sua presença sufocante, Eleanor descobria que a liberdade vinha acompanhada de um preço que não sabia se conseguiria pagar. O som distante de cascos de cavalo ecoou pela estrada vazia, fazendo Eleanor erguer o olhar com uma mistura de esperança e receio. Uma elegante carruagem preta aproximava-se em velocidade moderada, puxada por 2 cavalos baios de porte imponente. O cocheiro, um homem de meia idade com semblante sério, segurava as rédeas com a experiência de quem conhecia bem aqueles caminhos. Eleanor afastou-se para a lateral da estrada, baixando a cabeça em um gesto instintivo de submissão social, esperando que a carruagem passasse, sem que seus ocupantes notassem sua presença constrangedora. Mas o destino, em sua sabedoria misteriosa, havia traçado outros planos para aquela tarde chuvosa. O homem que ocupava o interior da carruagem, Lord Adrian Blackthorne, Duque de Ravenshollow, observava a paisagem melancólica através da janela com o olhar distante de quem carregava suas próprias feridas no coração. Viúvo há 2 anos, aos 35 anos de idade, ele retornava de mais uma visita infrutífera ao túmulo de sua falecida esposa, Lady Catherine. O ritual semanal tornara-se uma penitência silenciosa, uma forma de manter viva a culpa que o consumia desde a morte dela durante o parto de seu primeiro filho. Quando seus olhos se posaram na figura solitária de Eleanor, caminhando na chuva, algo inexplicável o fez bater na parede da carruagem. Thomas, pare o cavalo, ordenou com voz grave e autoritária. O cocheiro obedeceu prontamente, puxando as rédeas com suavidade para não assustar os animais. Adrian desceu da carruagem com movimentos elegantes, apesar da chuva que agora caía com mais intensidade. Seus cabelos castanho escuros logo ficaram úmidos, mas ele não demonstrava qualquer preocupação com sua aparência impecável. Eleanor sentiu o coração acelerar quando percebeu que a carruagem havia parado e que um homem se aproximava dela com passos decididos. Ela conhecia as regras rígidas da sociedade vitoriana e sabia que uma jovem desacompanhada não deveria aceitar a ajuda de estranhos, por mais bem-intencionados que parecessem. Mesmo assim, algo no porte nobre daquele homem e na preocupação genuína que ela podia ler em seus olhos azul-acinzentados a impediu de continuar caminhando. Talvez fosse o desespero de sua situação, ou talvez uma voz interior lhe sussurrasse que aquele encontro não era mera coincidência. Perdoe-me a ousadia. Senhorita, disse Adrian, tocando levemente a aba de seu chapéu em um gesto de cortesia refinada. Mas não posso permitir que uma dama caminhe sozinha sob esta chuva. Posso oferecer-lhe abrigo em minha carruagem? Sua voz tinha uma qualidade hipnotizante, grave e melodiosa,
que fez Eleanor erguer o olhar para encontrar o dele. Naquele momento, quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, ambos sentiram uma estranha familiaridade, como se já se conhecessem de alguma vida anterior. Era como se o tempo tivesse parado para permitir que duas almas reconhecessem uma a outra. Através da névoa do destino, Eleanor hesitou por um momento, pesando suas opções limitadas contra as regras de etiqueta que governavam sua educação. A chuva intensificava-se, encharcando completamente seu vestido de viagem, e ela sabia que não tinha escolha senão aceitar a generosidade daquele estranho. "Sou muito grata por sua gentileza, milord", respondeu com voz suave, mas firme, demonstrando que, apesar de sua situação precária, ainda mantinha a dignidade de uma verdadeira dama. "Aceito sua oferta com gratidão, embora receie ser um incômodo para Vossa Senhoria." "De modo algum será um incômodo", assegurou Adrian, estendendo-lhe a mão enluvada para ajudá-la a subir na carruagem. "É meu dever como cavalheiro proteger uma dama em dificuldades." Quando suas mãos se tocaram, mesmo através das luvas, ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer seus corpos, um presságio das emoções que logo dominariam seus corações. Eleanor permitiu que ele a ajudasse a entrar na carruagem, tentando ignorar a sensação perturbadora que o simples toque dele havia despertado em seu interior. O interior da carruagem era luxuoso, forrado com veludo vermelho escuro e equipado com todos os confortos que o dinheiro poderia comprar. Eleanor sentou-se no banco acolchoado, tentando não deixar que suas roupas molhadas danificassem o fino tecido. Adriana acomodou-se no banco oposto, mantendo uma distância respeitosa, mas não conseguindo evitar observar discretamente os traços delicados do rosto dela. Havia algo em Eleanor que despertava sua curiosidade e, mais perturbador ainda, sua proteção instintiva. "Permita-me apresentar-me adequadamente", disse Adrian, inclinando a cabeça em um gesto formal. "Sou Adrian Blackthorne, Duque de Ravenshollow. E posso saber o nome da dama a quem tenho a honra de auxiliar?" Eleanor sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir o nome dele, pois sabia que os Blackthorne eram uma das famílias mais poderosas e respeitadas da Inglaterra. Estar na presença de um duque, mesmo em circunstâncias tão improváveis, fez com que ela se sentisse ainda mais consciente de sua posição social degradada. "Lady Eleanor Hartwell", respondeu ela com uma reverência graciosa da cabeça, mantendo a compostura apesar de sua situação embaraçosa. "Filha do falecido Conde de Westmere." A menção ao título de seu pai falecido trouxe uma sombra de tristeza aos seus olhos verdes, mas ela manteve o queixo erguido com orgulho. Adrian reconheceu imediatamente o nome, lembrando-se vagamente de ter conhecido o conde em algum evento social anos antes. A revelação de que ela era de família nobre tornava sua situação atual ainda mais intrigante e preocupante. "Lady Hartwell", repetiu Adrian, saboreando o nome como se fosse um vinho raro. "Lembro-me de seu pai. Era um homem de grande integridade e sabedoria. Mas o que a trouxe a estas estradas em uma tarde tão tempestuosa?" Sua pergunta foi feita com delicadeza, mas Eleanor pôde perceber a preocupação genuína em sua voz. Ela hesitou antes de responder, debatendo-se entre o orgulho ferido e a necessidade desesperada de confiar em alguém. "Circunstâncias. Familiares me forçaram a deixar minha residência", disse ela finalmente, escolhendo as palavras com cuidado para não revelar toda a extensão de sua humilhação. "Encontro-me temporariamente sem um destino específico." Suas palavras eram carregadas de dignidade, mas Adrian era experiente o suficiente para ler nas entrelinhas. Ele reconhecia os sinais de alguém que havia perdido não apenas um lar, mas também sua posição social e segurança. A carruagem balançava suavemente enquanto percorriam a estrada principal de Yorkshire, e Adrian encontrava-se perdido em pensamentos sobre a jovem sentada à sua frente. Havia uma qualidade indefinível em Eleanor que o fascinava. Uma combinação de vulnerabilidade e força interior que despertava emoções há muito adormecidas em seu coração enlutado. Ele não conseguia explicar por que se sentia tão compelido a protegê-la, mas sabia que não poderia simplesmente deixá-la partir sem se certificar de sua segurança. "Lady Hartwell", disse ele após um momento de silêncio contemplativo, "seria uma indelicadeza de minha parte perguntar se a senhora tem algum lugar seguro para passar a noite?"
A pergunta, embora feita com toda a cortesia possível, fez Eleanor corar ligeiramente, pois ela sabia que sua resposta revelaria a verdadeira extensão de sua situação desesperadora. Ela baixou os olhos para as mãos entrelaçadas em seu colo, lutando contra o orgulho que a impedia de aceitar caridade. Devo confessar, Vossa Graça, que não tenho acomodações específicas reservadas, admitiu ela com voz quase inaudível. Esperava encontrar uma estalagem adequada na vila mais próxima. A admissão custou-lhe muito em termos de orgulho ferido, mas ela sabia que não adiantava mentir para alguém que já havia demonstrado tanta gentileza. Adrian sentiu o coração apertar de compaixão ao ouvir a vulnerabilidade em sua voz, e uma determinação férrea tomou conta dele. Então está decidido, declarou ele com autoridade gentil. A senhora será minha hóspede em Ravenshollow Manor pelo tempo que necessitar para organizar seus assuntos. Eleanor ergueu os olhos surpresa, pronta para protestar contra tanta generosidade, mas Adrian ergueu a mão para silenciá-la. Não aceito recusas, Lady Hartwell. Seria uma desonra permitir que a filha do Conde de Westmere pernoitasse em uma estalagem de beira de estrada, quando posso oferecer acomodações adequadas ao seu nascimento. A proposta de Adrian era ao mesmo tempo uma bênção e uma fonte de ansiedade para Eleanor. Por um lado, ela estava profundamente grata por sua generosidade e pela perspectiva de ter um teto seguro sobre a cabeça. Por outro lado, ela sabia que aceitar a hospitalidade de um homem solteiro, mesmo sendo ele um duque respeitável, poderia comprometer gravemente sua reputação já fragilizada. Mesmo assim, suas opções eram limitadas demais para permitir que o orgulho ditasse suas escolhas. Sou profundamente tocada por vossa generosidade, Vossa Graça, respondeu ela com sinceridade evidente em cada palavra. Aceito vossa hospitalidade com gratidão, embora insista em contribuir de alguma forma para minha manutenção. Adrian sorriu pela primeira vez desde que a encontrara, um sorriso que transformou completamente sua expressão austera, revelando a bondade natural que ele escondia por trás de sua formalidade ducal. Veremos quanto a isso. Lady Hartwell, disse ele diplomaticamente, por ora, concentremo-nos em tirá-la desta chuva e providenciar roupas secas e uma refeição quente. Enquanto a carruagem continuava sua jornada através da paisagem inglesa, ambos se perderam em seus próprios pensamentos sobre as implicações daquele encontro inesperado. Nem Eleanor nem Adrian poderiam imaginar que aquela tarde chuvosa marcava o início de uma história de amor que desafiaria as convenções sociais e transformaria para sempre suas vidas. O silêncio confortável que se estabeleceu entre eles era pontilhado apenas pelo som rítmico dos cascos dos cavalos sobre as pedras molhadas da estrada. Eleanor aproveitou a oportunidade para observar discretamente seu benfeitor, notando os detalhes de sua aparência aristocrática, as mãos elegantes que repousavam sobre os joelhos, a linha firme de sua mandíbula, os cabelos escuros que começavam a secar em ondas naturais. Havia uma melancolia profunda em seus olhos azuis que falava de perdas pessoais e sofrimento silencioso. Adrian, por sua vez, encontrava-se igualmente absorto na contemplação de sua inesperada passageira. A dignidade com que Eleanor suportava sua adversidade, a forma graciosa como ela mantinha a compostura mesmo em circunstâncias tão humilhantes, despertava nele uma admiração crescente. Havia algo em sua presença que trazia uma luz suave para a escuridão que habitava seu coração desde a morte de Catherine. Era uma sensação perturbadora e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Quando as torres góticas de Ravenshollow Manor finalmente apareceram através da bruma da tarde, Eleanor sentiu o fôlego escapar em admiração. A mansão era magnífica, com seus jardins perfeitamente cuidados e sua arquitetura imponente que falava de séculos de tradição e poder. Por um momento, ela se sentiu intimidada pela grandiosidade do lugar que seria temporariamente seu lar. Era um mundo completamente diferente da modesta propriedade rural onde havia crescido com seus pais. Bem-vinda a Ravenshollow Manor, Lady Hartwell, disse Adrian com um toque de orgulho em sua voz, enquanto a carruagem se aproximava da entrada principal. Espero que encontre aqui a paz e o conforto de que necessita. Suas palavras eram formais, mas Eleanor podia sentir a sinceridade por trás delas.
Quando a carruagem parou diante da escadaria de mármore que levava às portas de carvalho entalhado, ela soube que sua vida havia tomado uma direção completamente inesperada. Os criados apareceram instantaneamente para receber seu senhor, demonstrando a eficiência e discrição que caracterizavam uma casa bem administrada. Adrian desceu primeiro e estendeu a mão para ajudar Eleanor, um gesto que ela aceitou com gratidão crescente. Quando seus pés tocaram o solo firme, ela sentiu uma estranha sensação de chegada, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde poderia pertencer. Mrs. Pemberton chamou Adrian, dirigindo-se a uma mulher de meia-idade que havia aparecido nas escadarias. A governanta era uma figura imponente, vestida de preto com uma corrente de chaves pendurada na cintura, mas seus olhos cinzentos irradiavam bondade maternal. Gostaria de apresentar-lhe Lady Eleanor Hartwell, que será nossa hóspede por um período indeterminado. Por favor, providencie acomodações adequadas no quarto azul e certifique-se de que ela tenha tudo o que necessitar. Mrs. Pemberton fez uma reverência respeitosa para Eleanor, seus olhos experientes avaliando rapidamente a situação sem demonstrar qualquer julgamento. Certamente, Vossa Graça. Lady Hartwell, seja muito bem-vinda a Ravenshollow Manor. Providenciarei imediatamente um banho quente e roupas secas para Vossa Senhoria. Sua voz era calorosa e acolhedora, fazendo Eleanor sentir-se menos como uma intrusa e mais como uma hóspede genuinamente desejada. É muito gentil da sua parte, Mrs. Pemberton, respondeu Eleanor com sinceridade. Sou grata por vossa hospitalidade. A governanta sorriu maternalmente, reconhecendo imediatamente a educação refinada e as boas maneiras da jovem. Havia algo na postura de Eleanor que inspirava respeito e proteção, qualidades que não passaram, despercebidas pelos olhos experientes da mulher que administrava Ravenshollow há mais de 2 décadas, enquanto Eleanor seguia Mrs. Pemberton pelas escadarias de mármore em direção ao interior da mansão. Ela lançou um último olhar para Adrian, que permanecia na entrada observando sua partida. Seus olhos se encontraram mais uma vez, e naquele momento silencioso, ambos sentiram uma conexão inexplicável que transcendia as formalidades sociais. Era como se 2 almas solitárias tivessem finalmente encontrado uma a outra através das circunstâncias mais improváveis. O interior de Ravenshollow Manor superava até mesmo a grandiosidade exterior, com seus salões decorados com tapeçarias antigas, retratos de família em molduras douradas e móveis que contavam a história de gerações de aristocratas. Eleanor seguiu Mrs. Pemberton pelos corredores largos, seus passos silenciosos sobre os tapetes persas que cobriam os pisos de madeira encerada. Cada detalhe da decoração falava de riqueza e tradição, mas também de um certo vazio emocional que ela reconhecia instintivamente. O quarto azul, como era conhecido, ficava no 2º andar e tinha uma vista deslumbrante dos jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Era decorado em tons de azul e prata, com uma cama de 4 colunas, coberta por cortinas de seda e móveis delicados que refletiam o gosto refinado dos proprietários anteriores. Eleanor nunca havia ocupado acomodações tão luxuosas, nem mesmo em sua própria casa paterna. Este é um dos nossos quartos de hóspedes mais confortáveis, explicou Mrs. Pemberton enquanto supervisionava as criadas que traziam água quente para o banho. Vossa Senhoria encontrará tudo o que necessita. Quanto às roupas, tomarei a liberdade de providenciar algumas peças, apropriadas até que vossa bagagem possa ser adequadamente organizada. Aí sinto-se a delicadeza com que ela se referiu à obviedade de que Eleanor não possuía bagagem adequada. Tocou profundamente o coração da jovem sozinha finalmente. Eleanor permitiu-se relaxar pela primeira vez, desde a manhã terrível em que fora expulsa de casa. Ela caminhou até a janela alta e contemplou os jardins de Ravenshollow, onde as últimas rosas do outono ainda floresciam apesar da chuva que continuava caindo suavemente. A beleza serena da paisagem contrastava drasticamente com a turbulência emocional que ela havia experimentado nas últimas horas. O banho quente foi uma bênção para seus músculos tensos e seu espírito abatido. Enquanto se deixava relaxar na água perfumada com óleos de lavanda, Eleanor permitiu-se pensar no homem extraordinário que havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda. Havia algo em Adrian Blackthorne
que despertava sentimentos confusos em seu coração, uma mistura de gratidão, admiração e uma atração que ela mal ousava admitir para si mesma. As roupas que Mrs. Pemberton havia providenciado eram de qualidade excepcional, obviamente pertencentes a alguma dama da casa que possuía medidas similares às suas. O vestido de lã azul marinho com rendas discretas assentava-lhe perfeitamente, realçando sua figura esguia e complementando a cor de seus olhos. Eleanor olhou-se no espelho oval da penteadeira, mal reconhecendo a jovem elegante que a fitava de volta. Por um momento, ela pôde esquecer sua situação precária e sentir-se novamente como a filha de um conde. A tarde havia cedido lugar ao início da noite quando Eleanor finalmente se sentiu apresentável para descer e reunir-se a seu anfitrião. Ela encontrou Adrian na biblioteca, uma sala impressionante forrada de estantes de carvalho escuro que se estendiam do chão ao teto. Ele estava de pé diante da lareira de mármore, um copo de conhaque na mão perdido em contemplação. A luz dourada das chamas dançava em seu perfil aristocrático, criando sombras que acentuavam a melancolia em suas feições. Lady Hartwell, disse ele, voltando-se quando ouviu seus passos discretos sobre o tapete. Espero que tenha encontrado suas acomodações satisfatórias. O sorriso que ele ofereceu era gentil, mas Eleanor podia perceber a tristeza profunda que ele carregava como uma sombra constante. Havia uma qualidade de isolamento em sua presença que ecoava sua própria solidão, criando uma compreensão silenciosa entre eles. Mais do que satisfatórias, Vossa Graça, respondeu ela com sinceridade. Vossa hospitalidade supera qualquer expectativa que eu pudesse ter. Eleanor aproximou-se da lareira, agradecida pelo calor que irradiava dela. A proximidade com Adrian despertava sensações perturbadoras em seu interior, uma consciência aguda de sua presença masculina que ela nunca havia experimentado antes com tanta intensidade. Adrian gesticulou em direção a uma poltrona de couro acolchoada próxima à lareira, convidando Eleanor a sentar-se. Por favor, fique à vontade. Mrs. Pemberton providenciou um jantar que será servido em breve. Ele ocupou a poltrona oposta, mantendo uma distância respeitosa, mas Eleanor podia sentir a intensidade de seu olhar sobre ela. Havia perguntas não formuladas em seus olhos azuis, uma curiosidade genuína sobre as circunstâncias que a trouxeram até ali, que ele era educado demais para expressar diretamente. Devo confessar, disse Eleanor após um momento de silêncio, que me sinto constrangida por aceitar tanta generosidade de um estranho. Ela brincava nervosamente com as dobras de sua saia, lutando contra a vulnerabilidade que a situação despertava. Não é próprio de uma dama colocar-se em tal posição de dependência. Suas palavras eram carregadas de uma dignidade ferida que tocou profundamente o coração de Adrian. Lady Hartwell, respondeu ele com voz suave, mas firme. Às vezes, as circunstâncias nos forçam a aceitar ajuda que nosso orgulho preferiria recusar. Considero um privilégio poder oferecer assistência à filha de um homem que tanto respeitava. Adrian pausou, estudando o perfil delicado dela à luz da lareira. Além disso, devo admitir que sua presença trouxe uma vitalidade a esta casa que há muito tempo não experimentava. O comentário fez Eleanor erguer os olhos para encontrar os dele, e ela pôde ver uma sinceridade comovente em sua expressão. Havia uma solidão profunda em Adrian que ecoava sua própria sensação de isolamento, criando uma ponte de compreensão entre eles que transcendia as formalidades sociais. Vossa Graça é muito gentil, murmurou ela, sentindo uma onda de calor percorrer seu rosto. Temo que minha situação atual não me permita ser a companhia mais alegre. Pelo contrário, disse Adrian, inclinando-se ligeiramente para a frente com interesse genuíno. Há uma força em vossa presença que é inspiradora. Poucos conseguiriam manter tal compostura diante da adversidade. Suas palavras foram pronunciadas com uma admiração evidente que fez o coração de Eleanor acelerar. Ela nunca havia recebido elogios tão sinceros de um homem, especialmente um de posição tão elevada quanto a dele. Mrs. Pemberton apareceu discretamente na porta da biblioteca para anunciar que o jantar estava servido. Adrian ofereceu seu braço a Eleanor, com uma galantaria natural que falava de sua educação aristocrática refinada. Quando ela colocou a mão delicadamente em seu antebraço,
Ambos sentiram novamente aquela corrente elétrica que parecia surgir sempre que se tocavam, por mais inocente que fosse o contato. A sala de jantar era um espetáculo de elegância, com uma mesa de mogno que poderia acomodar facilmente 20 pessoas, mas que havia sido preparada intimamente para 2. Castiçais de prata projetavam uma luz dourada sobre a porcelana fina e o cristal que brilhavam sobre a toalha de linho branco. Eleanor sentiu-se momentaneamente intimidada pela grandiosidade, lembrando-se dolorosamente de como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. "Espero que me perdoe a informalidade", disse Adrian enquanto a ajudava a sentar-se. "Normalmente não recebo hóspedes sem aviso prévio, mas confesso que há algo reconfortante em compartilhar uma refeição com alguém que aprecia tanto a beleza quanto a substância." Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, mas Eleanor podia perceber uma tensão subjacente que sugeria que ele também se sentia afetado por sua presença. O jantar consistia de pratos requintados, preparados com maestria pelos cozinheiros de Ravenshollow, sopa de abóbora com especiarias, salmão grelhado com molho de limão e ervas, cordeiro assado com vegetais da estação. Eleanor comeu com apetite, percebendo apenas então como estava faminta após o dia tumultuado. A conversa fluía naturalmente entre eles, tocando em tópicos seguros como literatura, música e as mudanças que a era industrial estava trazendo para a Inglaterra. "Li que Vossa Senhoria estudou em Londres", comentou Adrian, observando a forma eloquente como ela expressava suas opiniões sobre os romances de Jane Austen. "Deve ter sido uma experiência enriquecedora para uma jovem de vossa inteligência." Havia uma admiração genuína em sua voz que fez Eleanor sentir-se valorizada de uma forma que há muito não experimentava. "De fato foi", respondeu ela, seus olhos brilhando com o entusiasmo de quem havia amado profundamente seus estudos. "Tive a sorte de ter professores que encorajavam o pensamento independente, mesmo em jovens senhoras. Minha mãe acreditava que uma educação sólida era a melhor herança que poderia me deixar." A menção à sua mãe trouxe uma sombra de tristeza ao seu semblante, mas também uma determinação feroz, que Adrian reconheceu imediatamente. "Vossa mãe era uma mulher de grande sabedoria", disse ele suavemente. "E, pelo que posso observar, seu legado vive em vós." Adrian pausou, considerando suas próximas palavras cuidadosamente. "Perdoai-me a curiosidade, mas o que vos trouxe àquela estrada hoje? Vossa educação e refinamento sugerem que vossa família deveria estar em condições de prover adequadamente por vós." Eleanor sentiu o rosto enrubescer, e por um momento ela considerou inventar uma história mais palatável. Mas havia algo na preocupação genuína de Adrian, na forma como ele a tratava com respeito e dignidade, que a encorajou à honestidade. "Minha mãe casou-se novamente após a morte de meu pai", disse ela lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Lord Blackwood não compartilhava da opinião dela sobre a importância de prover por uma enteada. A compreensão dawned nos olhos de Adrian, seguida de uma onda de indignação controlada. Ele conhecia homens como Blackwood, aristocratas que viam as obrigações familiares apenas em termos de conveniência pessoal. A ideia de que Eleanor havia sido tratada com tal desrespeito e crueldade despertou nele um instinto protetor que há muito permanecia adormecido. "Lamento profundamente que tenha sofrido tal injustiça", disse ele, sua voz carregada de sinceridade. "Não desejo vossa piedade", respondeu Eleanor com uma dignidade feroz que fez Adrian admirá-la ainda mais. "Prefiro ver esta adversidade como uma oportunidade de provar minha própria força e independência." Suas palavras eram corajosas, mas Adrian podia perceber a vulnerabilidade por trás delas. O medo de uma jovem que havia perdido tudo o que conhecia e agora enfrentava um futuro incerto. "Não é piedade o que sinto", disse Adrian com uma intensidade que fez Eleanor erguer os olhos para encontrar os dele. "É admiração. Poucos conseguiriam enfrentar tal situação com vossa coragem e dignidade." O momento se estendeu entre eles, carregado de uma tensão emocional que nenhum dos dois estava completamente preparado para reconhecer, quanto mais compreender. A chegada de Mrs. Pemberton com a sobremesa quebrou o encanto do momento, mas não dissipou completamente a atmosfera carregada que se havia estabelecido entre eles.
Mientras saboreavam um delicioso pudim de pão com molho de baunilha, a conversa retornou a tópicos mais seguros, mas ambos permaneciam intensamente conscientes da presença do outro, de uma forma que era tanto perturbadora quanto emocionante. Após o jantar, Adrian convidou Eleanor para um passeio pelos jardins, apesar da garoa que ainda caía suavemente. Ela aceitou, ansiosa por algum ar fresco e pela oportunidade de conhecer melhor os terrenos de Ravens Hollow. Adrian ofereceu-lhe seu casaco para protegê-la da umidade, um gesto que ela aceitou com gratidão crescente por sua consideração constante. Os jardins de Ravens Hollow eram uma obra-prima de design paisagístico, com caminhos serpenteantes, que levavam a gazebos escondidos, fontes ornamentais e canteiros de flores, que mesmo no outono mantinham uma beleza melancólica. Eleanor caminhava ao lado de Adrian, em um silêncio confortável, consciente de sua altura imponente e da força contida em seus movimentos elegantes. Havia uma graça natural em sua forma de caminhar que falava de anos de treinamento em esgrima e equitação. "Estes jardins são magníficos", comentou Eleanor, parando para admirar uma roseira que ainda ostentava algumas flores, desafiando o clima frio. "Deve requerer um exército de jardineiros para mantê-los em tal estado de perfeição." Sua observação era genuína, pois ela havia sempre apreciado a beleza natural e compreendia o trabalho necessário para criar tal esplendor. "Na verdade, eu mesmo projeto muitos dos arranjos", confessou Adrian, um leve rubor colorindo suas faces. "Descobri que trabalhar com a terra traz uma paz que raramente encontro em outras atividades." Era uma admissão pessoal que revelava um lado mais íntimo de sua personalidade, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava aos outros. Eleanor olhou para ele com interesse renovado, vendo além da fachada ducal para o homem que encontrava consolo na criação de beleza. "É uma paixão admirável", disse ela suavemente. "Há algo profundamente satisfatório em nutrir algo do solo até a floração." Suas palavras foram escolhidas cuidadosamente, mas carregavam um duplo significado que não passou despercebido a nenhum dos dois. Eles pararam diante de um pequeno gazebo de ferro, forjado coberto por trepadeiras de glicínia, que mesmo sem folhas, criava um ambiente romântico e isolado. A chuva havia parado finalmente, e as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dispersavam. Eleanor sentiu seu coração acelerar quando percebeu que Adrian a estava observando com uma intensidade que ia muito além da cortesia social. "Lady Hartwell", disse ele suavemente, sua voz carregada de uma emoção que ele lutava para controlar. "Devo confessar que sua presença trouxe algo à minha vida que eu acreditava ter perdido para sempre." Ele pausou, como se estivesse lutando contra palavras que queriam escapar. "Há 2 anos que vivo em uma espécie de exílio emocional, acreditando que nunca mais sentiria, que nunca mais seria capaz de..." Eleanor sentiu o coração disparar ao perceber a direção que suas palavras estavam tomando. "Vossa Graça", murmurou ela, consciente de que estavam caminhando em território perigoso, mas incapaz de se afastar. "Não deveis sentir-vos obrigado a... Isto é, vossa gentileza já é mais do que eu poderia ter esperado." Suas próprias palavras tremiam ligeiramente, traindo a turbulência emocional que ela também estava experimentando. "Não é obrigação", disse Adrian, dando um passo mais próximo a ela. "É algo muito diferente, algo que me assusta e me emociona ao mesmo tempo." Seus olhos azuis brilhavam na luz suave que emanava das janelas distantes da mansão. "Desde o momento em que a vi naquela estrada, senti como se finalmente tivesse acordado de um longo sono. O momento era carregado de possibilidades e perigos. Eleanor sabia que deveria recuar, que uma jovem em sua posição não deveria encorajar tais confissões de um homem de posição tão elevada. Mas havia algo na sinceridade de Adrian, na vulnerabilidade que ele estava mostrando, que a impediu de se afastar. Em vez disso, ela encontrou-se dando um pequeno passo em sua direção. "Eu também sinto", confessou ela em um sussurro, as palavras escapando antes que ela pudesse detê-las. "Desde que nossos olhos se encontraram. Há algo que não consigo explicar, algo que vai além da gratidão ou da cortesia." Suas bochechas coravam com a ousadia de sua admissão, mas seus olhos permaneciam firmes nos dele, mostrando uma coragem que surpreendia até mesmo a ela mesma. Adrian estendeu a mão lentamente,
dando-lhe tempo para recuar se assim desejasse. Quando Eleanor não se afastou, ele tocou suavemente seu rosto, seus dedos traçando a linha delicada de sua mandíbula. Eleanor, disse ele usando seu nome pela primeira vez sem o título formal. Você é extraordinária, mais forte e mais bela do que qualquer mulher que já conheci. O toque dele enviou ondas de sensações que Eleanor nunca havia experimentado correndo por todo o seu corpo. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo-se saborear a sensação de ser valorizada e desejada por um homem de tal qualidade. Quando os abriu novamente, encontrou Adrian observando-a com uma mistura de adoração e desejo, que fez seu coração saltar no peito. Adrian, murmurou ela, experimentando o sabor de seu nome em seus lábios. Isto é muito perigoso. Vossa posição, minha situação, o que dirão as pessoas? Mesmo enquanto falava, ela se inclinou ligeiramente para o toque dele, seu corpo traindo os protestos de sua mente racional. Neste momento, disse ele suavemente, não me importo com o que as pessoas possam dizer. Importo-me apenas com o que sinto aqui, neste jardim, com vós. Suas palavras eram uma declaração corajosa para um homem de sua posição, uma rejeição das expectativas sociais que governavam cada aspecto de sua vida pública. Eleanor sentiu-se à beira de um precipício emocional, sabendo que qualquer movimento poderia mudar irreversivelmente o curso de sua vida. Parte dela queria recuar para a segurança das convenções sociais, mas uma parte maior ansiava pela conexão que se oferecia diante dela. "E o que é que sentis?" perguntou ela, sua voz mal mais alta que um sussurro. "Sinto como se finalmente tivesse encontrado algo pelo qual vale a pena viver novamente", respondeu Adrian com uma honestidade brutal que a deixou sem fôlego. "Sinto como se você tivesse trazido luz para uma escuridão que eu acreditava ser permanente." Suas palavras eram uma confissão completa, uma abertura total de seu coração que tornava impossível qualquer pretensão ou formalidade entre eles. O momento se estendia entre eles como uma ponte suspensa sobre um abismo, perigosa, mas irresistível. Eleanor sabia que estava prestes a fazer uma escolha que definiria o resto de sua vida. Ela podia recuar para a segurança da convenção social, ou podia dar um salto de fé em direção a algo que poderia ser extraordinário ou devastador. "Adrian", disse ela finalmente, sua voz tremendo com emoção. Eu também sinto como se tivesse estado dormindo até vos encontrar." Era uma admissão que a assustava com sua intensidade, mas que também a libertava de alguma forma. Por toda a sua vida, ela havia sido cuidadosa, respeitosa, fazendo sempre o que era esperado dela. Mas, neste momento, no jardim de Ravenshollow, sob as primeiras estrelas da noite, ela estava escolhendo seguir seu coração. A confissão mútua criou entre eles uma intimidade que ia muito além do físico. Era uma conexão de almas que reconheciam uma a outra através de toda a dor e solidão que cada um havia carregado. Adrian inclinou-se mais próximo e Eleanor não recuou. Em vez disso, ela ergueu o rosto para encontrar o dele, seus lábios separando-se ligeiramente, em uma expectativa que fez o coração dele acelerar violentamente. Mas mesmo no auge do momento, a educação aristocrática de Adrian prevaleceu. Em vez de beijá-la, ele pressionou seus lábios suavemente contra sua testa, um gesto de ternura que foi ainda mais íntimo que um beijo teria sido. "Eleanor", murmurou ele contra sua pele, "prometa-me que não vai desaparecer como um sonho. Prometa-me que amanhã você ainda estará aqui." "Prometo", sussurrou ela, suas próprias mãos subindo para tocar o peito dele, sentindo o batimento acelerado de seu coração através do tecido de sua camisa. "Prometo que estarei aqui pelo tempo que me quiserdes." Era uma promessa perigosa para uma mulher em sua posição fazer, mas ela a fez com toda a sinceridade de seu coração. Eles permaneceram assim por longos momentos, abraçados no gazebo, enquanto a noite se aprofundava ao redor deles. Era um momento de perfeita compreensão mútua, uma pausa no tempo onde as diferenças sociais e as complicações práticas não existiam. Havia apenas Adrian e Eleanor, duas almas que haviam encontrado uma à outra contra todas as probabilidades. Finalmente, a sensação de propriedade começou a reacertar-se, lembrando-os de onde estavam e de suas respectivas posições. Adrian recuou ligeiramente,
mantendo suas mãos nos ombros dela, mas criando uma distância respeitosa. Devemos voltar, disse ele relutantemente. Está ficando frio, e não quero que adoeça após um dia já tão difícil. Eleanor assentiu, embora também relutante em quebrar o encanto do momento. Tendes razão, concordou ela. Mas, Adrian, o que aconteceu aqui esta noite? Não foi imaginação minha, foi? Havia uma vulnerabilidade em sua pergunta que tocou profundamente o coração dele. Não foi imaginação, assegurou-lhe ele firmemente. Foi o início de algo que creio que ambos precisamos explorar, independentemente das complicações que possam surgir. Suas palavras eram uma promessa e uma declaração de intenções que fez o coração dela cantar de esperança e antecipação. Mientras caminhavam de volta para a mansão, ambos estavam perdidos em pensamentos sobre as implicações do que havia acontecido entre eles. Eleanor sabia que havia cruzado uma linha de onde não havia retorno. Mas pela primeira vez, desde a morte de seus pais, ela se sentia verdadeiramente viva. Adrian, por sua vez, sentia como se um peso enorme havia sido removido de seus ombros, substituído por uma leveza que ele havia esquecido que era possível sentir. A entrada em Ravens Hollow Manor, após aqueles momentos transformadores no jardim, foi como voltar de um sonho para a realidade. A grandiosidade dos salões, a formalidade dos retratos ancestrais nas paredes, tudo parecia lembrar Adrian e Eleanor das barreiras sociais que se erguiam entre eles como montanhas intransponíveis. A Sra. Pemberton aguardava discretamente no hall principal, seus olhos experientes captando imediatamente a mudança sutil na atmosfera entre seu senhor e o jovem hóspede. Houve uma tensão compartilhada de emoção que ela reconhecia de seus muitos anos de serviço em casas aristocráticas. Vossa Graça, Lady Hartwell, cumprimentou ela com uma reverência respeitosa. Preparei chá quente para vos aquecer, após o passeio no jardim. Devo servi-lo na biblioteca? A oferta era prática, mas Eleanor pôde perceber a segurança materna nos olhos da governanta, uma compreensão silenciosa de que tanto ela quanto Adrian precisavam de tempo para processar o que havia acontecido entre eles. A biblioteca ofereceria o ambiente perfeito para conversas mais íntimas, longe dos ouvidos curiosos dos outros criados. Isso seria perfeito. Senhora Pemberton, respondeu Adrian, sua voz mantendo o tom formal habitual, embora seus olhos não conseguissem deixar de procurar constantemente o rosto de Eleanor. E, por favor, demonstre-se de que não sejamos perturbados. Lady Hartwell e eu temos assuntos importantes para discutir. As palavras foram cuidadosamente escolhidas, mas a governanta experiente compreendeu perfeitamente o subtexto. Ela serviu à família Blackthorne tempo suficiente para refletir quando seu senhor estava navegando em águas emocionais perigosas. Eleanor acusou Adrian até a biblioteca. Seus passos silenciosos sobre os tapetes persas que decoravam os corredores. A atmosfera entre eles havia mudanças financeiras desde suas confissões no jardim. Onde antes havia formalidade cortês, agora existia uma consciência aguda um do outro que tornava cada movimento, cada olhar carregado de significado. Eleanor localizou-se hiperconsciente da presença física dele, da forma como sua mão quase tocava a dela quando ele a guiou através da porta, da maneira como seus olhos azuis vistos penetram diretamente em sua alma. A biblioteca à luz das velas foi ainda mais impressionante do que durante sua primeira visita. As chamadas dançantes criavam sombras que transformavam o ambiente formal em algo mais íntimo e acolhedor. Adrian acendeu mais algumas velas, banhando o ambiente em uma luz dourada que realçava os toneladas ricos dos livros encadernados em couro e dos móveis de mogno polido. Eleanor se localizou na mesma poltrona de antes, mas agora cada movimento parecia carregado de uma nova consciência da presença dele. Eleanor, disse Adrian, pronunciando seu nome como se fosse uma oração. Precisamos falar sobre o que aconteceu entre nós esta noite. Ele não tomou seu lugar habitual na poltrona oposta. Em vez disso, presentes de pé perto da lareira, suas mãos apoiadas no mantel de mármore enquanto contemplavam as chamas. Havia uma tensão em seus ombros que conheciam da luta interna que ele enfrentou entre seus sentimentos e suas obrigações sociais. Sim, precisamos, direcionamos Eleanor, sua voz suave, mas específica.
Não posso fingir que não sinto algo extraordinário quando estou convosco. Ela pausou, reunindo coragem para suas próximas palavras. Mas também não posso ignorar a realidade de nossa situação. Sois um duque, um homem de posição e responsabilidades imensuráveis. Eu sou... Bem, no momento sou um pouco mais que uma refugiada dependente de sua caridade. Adrian girou-se para encará-la, seus olhos brilhando com uma paixão contida que fez o coração dela acelerar. Não permita que fale de si mesma dessa forma, disse ele com uma veemência que a surpreendeu. Vós sois Lady Eleanor Hartwell, filha de um conde, uma mulher de educação, inteligência e caráter irrepreensíveis. Vossa situação atual não define quem assim é. Ele deu um passo em sua direção, sua voz suavizando. E quanto à minha posição, que valor tem um título se ele me impedir de seguir os ditames do meu coração? A senhora Pemberton entrou discretamente com uma bandeja de chá, quebrando momentaneamente a intensidade do momento. Ela serviu as delicadas xícaras de porcelana com eficiência silenciosa, seus olhos não perdendo nenhum detalhe da tensão palpável entre Adrian e Eleanor. Há algo mais que precisais, vossa graça? Perguntou ela diplomaticamente. Caso contrário, retirei-me para que possamos conversar em privacidade. Obrigado. Senhora Pemberton, isso será tudo por esta noite, respondeu Adrian, aguardando que ela se retirasse completamente antes de continuar sua conversa com Eleanor. Quando finalmente ficaram sozinhos, o silêncio que se instalou foi carregado de todas as palavras não ditas que emparelhavam entre eles como uma tempestade, provocou uma destruição. Eleanor tomou um gole de chá, aproveitando o momento para organizar seus pensamentos. Adrian, disse ela finalmente, devo ser franca convosco sobre minha situação. Não tenho dote, não tenho propriedades, não tenho sequer uma confiança intacta agora que aceitei sua hospitalidade. Qualquer associação comigo seria um escândalo para um homem de sua posição. Suas palavras eram dolorosamente honestas, mas ela sabia que era necessário confrontar a realidade de sua situação antes que ambas se permitissem sonhar com impossibilidades. E devo ser igualmente franco convosco, respondeu Adrian, finalmente tomando o assento na poltrona oposta à dela, mas inclinando-se para a frente de forma que a distância entre eles fosse mínima. Há 2 anos que vivo como um homem morto, cumprindo minhas obrigações mecanicamente, sem paixão ou propósito real. Vossa presença trouxe algo de volta à minha vida que eu defendi ter perdido para sempre. Ele pausou, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Estou disposto a enfrentar qualquer escândalo, se isso significar uma chance de verdadeira felicidade. A declaração dele era calorosa e romântica, mas Eleanor havia sido educada para compreender as realidades práticas da vida aristocrática. Então vocês, Devereux, vossa linhagem, certamente sua família esperará que façais um casamento que fortaleça sua posição social e política. Ela lutava contra seus próprios desejos enquanto falava, forçando-se a ser a voz da razão, que a situação intencional. Não posso permitir que sacrifique tudo isso por causa de uma paixão momentânea. Uma paixão momentânea, repetiu Adrian, uma nota de dor em sua voz. É isso que você acredita que seja? Ele pediu-se abruptamente. Caminhou até a janela onde contemplou os jardins banhados pelo luar. Eleanor, o que sinto por vós vai muito além de paixão. É reconhecimento. É como se minha alma finalmente tivesse encontrado seu complemento. Quando voltou para ela novamente, havia uma determinação férrea em seus olhos. Quanto às expectativas familiares, meus pais morreram há 5 anos. Não tenho irmãos ou parentes próximos a quem deva satisfações. Sou livre para escolher meu próprio destino. A revelação sobre sua família trouxe uma nova perspectiva para Eleanor. Ela havia reforçado que ele teria parentes poderosos, com instruções para um casamento vantajoso. Mas aparentemente, ele era tão solitário quanto ela. Não sabia, disse ela suavemente. Lamento pela perda de seus pais. Ela pausou, processando as implicações. Mas isso não muda o fato de que sua posição social exige certas considerações. A sociedade sempre terá suas opiniões, disse Adrian, voltando para a poltrona e desta vez sentando-se na beira, mais próximo de Eleanor do que as convenções permitiriam normalmente. Mas descobri hoje que há coisas mais importantes que a aprovação social.
Há a possibilidade de amor verdadeiro, de companheirismo real, de uma vida vivida com paixão em vez de mero dever. Ele estendeu a mão, tocando levemente a ela. Eleanor, sei que é muito cedo para grandes declarações, mas devo dizer-vos, creio estar me apaixonando por vós. O coração de Eleanor parou por um momento, antes de disparar em um ritmo frenético. As palavras que ela havia secretamente esperado ouvir, desde o momento em que seus olhos se voltaram pela primeira vez, foram finalmente pronunciadas. Adrian, sussurrou ela, eu também estou. Oh, isso é tão assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Suas próprias mãos tremiam quando cobriram a dele. Mas temos que ser práticos. Mesmo que sua posição lhe permita alguma liberdade de escolha, ainda há uma questão de meu próprio futuro. Não posso viver indefinidamente como seu hóspede dependente. Então não vivas como meu hóspede dependente, disse Adrian com uma intensidade que a surpreendeu. Vivei como alguém que está explorando a possibilidade de um futuro conjunto comigo. Ele pausou, como se estivesse tomando uma decisão importante. Eleanor, sei que é muito cedo e que nossa situação é incomum, mas gostaria de vos cortejar especificamente. Com tempo e cuidado, sem pressão, mas com a intenção séria de descobrir se o que sentimos um pelo outro pode florescer em algo duradouro. A proposta era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Eleanor sabia que aceitar seria embarcar em uma jornada sem garantias, onde o final poderia ser tanto a felicidade suprema quanto a devastação completa. E se descobrirmos que somos incompatíveis? Perguntou ela, dando voz aos medos que a assombravam. E se sua afeição por mim por apenas a novidade de ter alguém novo em sua vida após tanto tempo de solidão? Então descobriremos isso juntos, respondeu Adrian simplesmente. Mas, Eleanor, o que sinto por vós não é novidade. É reconhecimento. É como se finalmente conseguia acordar de um longo sono. Ele abriu suavemente suas mãos. Considere-me uma chance de provar que meus sentimentos são verdadeiros e duradouros. Permanecei aqui em Ravenshollow, não como uma hóspede de caridade, mas como uma mulher que estou cortejando com todas as honras devidas à sua posição. Eleanor fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Era mais do que ela havia ousado esperar quando foi expulso de casa pela manhã. Adrian, disse ela finalmente abrindo os olhos para encontrar os dele, se realmente desejais isso, se acredita realmente que podemos superar os obstáculos que se apresentam diante de nós, então aceito seu cortejo. As palavras saíram em uma inspiração, mas carregaram o peso de uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. O intervalo e a alegria que iluminaram o rosto de Adrian foram como o sol nascendo após uma longa noite escura. Ele levou as mãos aos lábios, beijando-as suavemente, em um gesto que era tanto galante quanto íntimo. Não vos arrependereis desta decisão, prometeu ele. Farei tudo ao meu alcance para ser digno de sua confiança e afeição. Nas semanas que se seguiram, Ravenshollow Manor transformou-se em um cenário de romance discreto, mas profundamente sentido. Adrian cortejava Eleanor com uma dedicação que deixava claro para todos na propriedade que seus desejos eram sérios. Eles passavam pelos jardins todas as manhãs após o desjejum, discutindo literatura, filosofia e seus sonhos para o futuro. Eleanor começou a ajudar Adrian com a correspondência de propriedade, demonstrando uma saída natural para os assuntos administrativos que o impressionavam constantemente. Pemberton observava o desenvolvimento do romance com aprovação maternal, vendo como a presença de Eleanor havia trazido uma vitalidade renovada ao seu senhor. Os outros criadores, inicialmente céticos sobre a estranha chegada da jovem senhora, logo se voltaram genuinamente afeiçoados a ela. Eleanor tratava a todos com respeito e gentileza, nunca presumindo superioridade, apesar de seu nascimento nobre, e sua influência civilizadora sobre o humor de Adrian era evidente para todos. Mas nem todos estavam satisfeitos com os desenvolvimentos em Ravenshollow. Lord Reginald Blackwood, o padrasto de Eleanor, inicialmente ficou satisfeito por se livrar do que considerava um fardo financeiro. No entanto, quando rumores chegaram aos seus ouvidos sobre a situação confortável de sua enteada na propriedade de um dos duques mais ricos da Inglaterra, sua ganância despertou com força renovada. Uma tarde de dezembro,
quando a primeira neve do inverno cobria os jardins de Ravens Hollow com um manto branco e puro, uma carruagem imponente ajustada-se da mansão. Eleanor, que bordava na sala de estar enquanto Adrian trabalhava em sua biblioteca, sentiu um arrepio de premonição quando ouviu o som dos cascos na entrada principal. Quando a senhora Pemberton apareceu na porta, com uma expressão preocupada, Eleanor percebeu instintivamente que os problemas se aproximavam. Lady Eleanor, disse a governanta com hesitação evidente, há um cavalheiro aqui que insiste em vê-la. Lord Reginald Blackwood. Disse seu padrasto. As palavras foram pronunciadas com óbvio desgosto, pois a senhora Pemberton ouviu o suficiente sobre a orientação da chegada de Eleanor para formar sua própria opinião sobre o caráter do homem. Eleanor sentiu o sangue gelar nas veias. Ela havia esperado, não rezado, para que Blackwood considerasse morto para ele após sua expulsão. O fato dele ter feito o trabalho de rastreá-la até Ravens Hollow só poderia significar que suas motivações eram egoístas e provavelmente perigosas. Onde está sua graça? Perguntou ela, lutando para manter a calma em sua voz. Na biblioteca, mas eu o chamarei imediatamente, respondeu a senhora Pemberton, já se virando para buscar Adrian. Não deveria enfrentar esse homem sozinho. Milady. A lealdade feroz da governanta para com a profunda Eleanor, lembrando-a de que havia encontrado não apenas amor em Ravens Hollow, mas também uma nova família. Adrian apareceu momentos depois. Sua expressão suportou quando a senhora Pemberton lhe informou sobre o visitante indesejado. Ele ouviu o suficiente sobre Blackwood de Eleanor para desprezar o homem profundamente, e a ideia de que ele tinha vindo perturbar a paz que ela havia encontrado em Ravens Hollow despertou nele uma fúria protetora. Eleanor, disse ele, aproximando-se dela e tomando suas mãos frias nas suas, não tende obrigações de ver esse homem se não desejais. Posso dispensá-lo em seu nome. Seus olhos azuis brilhavam com uma determinação que prometia evitar qualquer ameaça que Blackwood pudesse representar. Não, disse Eleanor, endireitando os ombros com uma coragem que mudou até mesmo a ela mesma. Se ele veio até aqui, deve ter algum propósito. É melhor enfrentá-lo agora e descobrir o que deseja. Ela abriu as mãos de Adrian. Mas ficareis comigo? Não acredito que possa enfrentá-lo sozinho. Cavalos selvagens não me arrastariam do seu lado, prometeu Adrian, oferecendo-lhe seu braço. Enfrentaremos juntos o que quer que este homem tenha planejado. Lord Reginald Blackwood estava aguardando no salão principal, seu porte imponente e roupas caras não conseguindo mascarar completamente o ar de má fama que o circundava. Ele era um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos pequenos e calculistas, que simplesmente avaliavam o valor monetário de tudo o que viam. Quando Eleanor entrou acompanhada de Adrian, seus olhos estreitos foram com uma mistura de ganância e malícia que fez o coração dela afundar. Eleanor, minha querida enteada, disse ele com falso calor. Que alegria encontrar-vos em circunstâncias tão confortáveis. Seu olhar vago, avaliativamente pelos ambientes luxuosos de Ravens Hollow, antes de se fixar em Adrian. E este deve ser seu benfeitor, Lord Blackthorne, presumo. Duque de Ravens Hollow, corrigiu Adrian friamente, não se dando ao trabalho de mascarar seu desprezo pelo homem. E vocês sois o homem que expulsou uma jovem senhora de sua casa, sem recursos ou proteção. Que coragem tende a aparecer aqui agora? Blackwood brilha, um sorriso que não alcançou seus olhos. Vejo que Eleanor pintou um quadro bastante dramático de nossa discordância familiar. A verdade, vossa graça, é muito mais mundano. Houve um simples mal-entendido que vim aqui resolver. Ele voltou para Eleanor com falsa preocupação. Minha querida, tenho estado bastante preocupada com vós. Quando descobri que havíais saído de casa tão abruptamente, fiquei desesperado para encontrar-vos e trazer você de volta ao lugar onde pertence. Onde pertenço? Repetiu Eleanor, sua voz tremenda com raiva controlada. Vocês me expulsam com uma mala e deixam claro que não era bem-vindo em sua casa. O que mudou de repente para trazer tal preocupação? Ela podia sentir Adrian tensionando ao seu lado, pronto para intervir se necessário. O que mudou, minha querida Eleanor, é que recebi certas informações sobre sua situação atual, disse Blackwood, seus olhos brilhando de prazer malicioso.
Parece que tende a viver aqui desacompanhado, na casa de um solteiro. Mesmo que ele seja um duque, certamente compreende como tal arranjo reflete em sua reputação. E sobre a minha como seu guardião. A ameaça implícita foi como um soco no estômago de Eleanor. Ela sabia que Blackwood estava certo sobre uma coisa. Sua situação em Ravenshollow, por mais inocente e respeitosa que fosse, poderia ser transformada em algo escandaloso por aqueles com intenções maliciosas. O que exatamente estás querendo? Perguntou ela, embora já temesse uma resposta. Sugiro que volta para casa comigo imediatamente, disse Blackwood suavemente, onde posso fornecer supervisão adequada e restaurar sua reputação. Ou, ele fez uma pausa dramática. Posso ser forçado a compartilhar minhas preocupações sobre seu atual arranjo de moradia com certos membros da sociedade que estariam interessados em tal informação. Adrian deu um passo à frente, sua altura impressionante tornando-se intimidante enquanto ele se elevava sobre Blackwood. Você está ameaçando Lady Hartwell? Perguntou ele em uma voz perigosamente baixa. Porque se for esse o caso, devo informar-vos que sou bastante capaz de proteger o que é meu. Qual é o seu? Repetiu Blackwood, com as sobrancelhas levantadas. Que fascinante! E por favor diga, vossa graça, em que capacidade Lady Eleanor é sua? Como sua? Vossa senhora? Ou talvez... Seus olhos brilharam com deleite malicioso. Vossa pretende noiva? O silêncio que silêncio estava repleto de tensão. Eleanor sentiu seu coração bater forte ao perceber que eles haviam alcançado um ponto de inflexão. Seja o que for que Adrian disse a seguir, determinaria não apenas seu futuro imediato, mas possivelmente o curso de suas vidas inteiras. Adrian olhou diretamente nos olhos de Blackwood, então se voltou para Eleanor, com uma expressão de profundo amor e determinação. Lady Eleanor Hartwell, disse ele claramente, é de fato minha noiva pretendida. Tive a honra de cortejá-la nas últimas semanas, e ela gentilmente concordou em ser minha esposa. Eleanor sentiu seu mundo pender em seu eixo. Eles discutiam o namoro, compartilhavam sentimentos profundos e crescentes, mas uma proposta de casamento real nunca havia sido feita explicitamente. No entanto, aqui estava Adrian, diante de seu adversário mais perigoso, reivindicando-a publicamente e completamente como sua futura duquesa. O rosto de Blackwood passou por uma série de expressões: surpresa, cálculo, frustração e, finalmente, aceitação relutante. Afinal, Eleanor estava destinada a ser uma duquesa. Nem mesmo sua ganância e malícia conseguiram superar a realidade social de tal casamento. Bem, disse ele finalmente, isso muda as coisas consideravelmente. É verdade, disse Adrian com firmeza. Eleanor será minha esposa e duquesa. Ela tem minha proteção completa e de toda a minha família. Qualquer tentativa de prejudicá-la ou sua reputação será enfrentada com toda a força de minha posição e recursos. Suas palavras não foram apenas uma promessa, mas um aviso que deixou claras as consequências de qualquer interferência adicional. Eleanor olhou para Adrian com admiração e gratidão dominando seu coração. Num momento de perigo supremo, ele não hesitou em reivindicá-la publicamente, em vincular-se a ela diante de todas as testemunhas. Foi mais que uma declaração de amor. Foi um compromisso total que não deixou espaço para dúvidas ou recuos. Eleanor, disse Adrian, virando-se completamente para encará-la. Perdoe-me pela natureza pública desta declaração, mas a exigência de clareza. Ele segurou as mãos dela nas dele, seus olhos fixos nos dela. Você me fará a honra de me tornar minha esposa? Você ficará ao meu lado como duquesa de Ravenshollow e me acompanhará em todas as coisas? Em meio às lágrimas de alegria, Eleanor conseguiu sussurrar. Sim, Adrian. Sim, com todo o meu coração. Uma promessa que selou não apenas o amor deles, mas o triunfo sobre todos aqueles que os teriam mantido separados. Blackwood, diante da realidade da transformação de Eleanor de tutelada, dependente para a futura duquesa, só pôde se curvar rigidamente e ir embora, com seus planos se desfazendo em pó diante do poder do amor verdadeiro e da determinação. Ao ouvir o som de sua carruagem desaparecendo na distância, Adrian tomou Eleanor em seus braços diante de todos os criados que se reuniram para testemunhar o confronto. Minha amada Eleanor,
sussurrou ele. Perdoe-me por lhe fazer tal proposta, mas eu não suportaria vê-la ameaçada por aquele homem por mais um momento. Não há nada a perdoar, respondeu ela, com a voz firme e uma confiança recém-descoberta. Você me salvou mais do que imagina, e passarei todos os meus dias mostrando o quanto sou grata e devotada. O beijo deles, testemunhado por toda a família de Ravenshollow, não foi apenas um selo de noivado, mas uma celebração do triunfo do amor sobre todas as forças que tentaram destruí-lo. Eleanor, que começou o dia como uma refugiada sem esperança, terminou como uma futura duquesa, cercada de amor e destinada a uma felicidade que ela nunca ousou sonhar possível. E assim, sob as estrelas de inverno de Yorkshire, duas almas que se encontraram contra todas as probabilidades prometeram passar suas vidas provando que o amor verdadeiro, quando combinado com coragem e determinação, poderia superar qualquer obstáculo que a sociedade ou as circunstâncias pudessem colocar em seu caminho. A história deles seria contada por gerações, um testamento para o poder do amor, para transformar até as situações mais desesperadoras nos mais belos começos.